Época de exames que não interessa se é dos exames nacionais ou do ensino superior. Eu vou-te dar dicas hoje para tu preparares essa época de exames que aí vem e para conseguires ter o melhor resultado possível em qualquer que seja o teu exame. Primeiro vamos falar do que antes deves fazer. Então, o primeiro passo é pegar e organizar todos os tipos de materiais por cadeira, por disciplina que tu vais fazer. Qualquer que seja o exame, vais preparar e seja digital, seja físico, vais preparar uma pastinha, um sítiozinho que vais ter tudo sobre aquilo. Quer seja resumos, sebentas de anos anteriores, os próprios exames de anos anteriores, provas modelo, seja o que for, organizar isso tudo por disciplinas, por cadeiras, vai-te ajudar imenso depois também na produtividade no próprio estudo. A seguir é importante que tu revejas primeiro a matéria. Não é passar o tempo todo até 2 dias antes do exame a rever matéria. Vais precisar depois de a pôr em prática. Portanto, não é para perderes o tempo todo a ler, a tentar decorar ou entender a matéria, ok? Ajuda-te muito depois a pôr em prática nesta parte. Mas já lá vamos. Portanto, primeiro vais ter que rever a matéria. Os pontos, se calhar, mediante o tempo em que tu tens, os pontos mais importantes, porque há coisas que tu já sabes. Desde as aulas, etc. Portanto, há coisas que tu já tens pelo menos uma ideia, que tens que, ok, eu acho que esta parte aqui ainda não está muito bem, não percebi muito bem. E rever isso. Seja, primeiro, tu ires ler, reler, vídeos na internet, pedir a colegas para te explicarem, seja o que for o teu método que tu utilizares, mas acima de tudo é importante que faças esta parte. Depois, e isto também entra na parte de pré, porque é para preparares também esta parte, que é de, opá, vais ter que descansar. Pá, não é a altura para te ficares até às 5 da manhã a ver vídeos no YouTube, Netflix, Twitch, seja o que for, e depois de manhã acordas lá para as 2, 3 da tarde e parece que foste para a noite todo ressacadinho. Mas é ressacado, mas é de sono. Está bem? Não é a altura para isso. Vais ter a altura depois para fazer isso. Agora é para focar. Okay? Tens que ter bom desempenho nesta altura e depois aproveitas. O foco é muito importante. Portanto, descansar bem, alimentar-te bem e em momentos de muito stress e ansiedade, a mim e a muita gente, e por isso é que eu recomendo fazê-lo, mesmo não sendo especialista, é exercício físico, ok? Seja o que for, vais-me dizer, agora vou correr e está a chover, o que tu quiseres, ok? Faz como bem entenderes, faz qualquer coisa. Agora também para o pré é a parte prática de pôr em prática com exames e testes e seja o que for de anos anteriores. Ajuda-te e muito a consolidar a matéria. Vocês não têm noção a quantidade de vezes que eu, por má organização, mau planeamento ou que eram muitos testes, muitos exames, eu aprendi a fazer. Quantas e quantas vezes eu nem sequer olhava mais para os slides e aprendia a fazer. Ainda por cima, se tiveres muitos exames e se for um espaço de uma semaninha para dar ali à séria, é aprender fazendo. Eu aconselho muito, ajuda imenso. Ok, esta pergunta, não sei, ok, deixa-me ver, mas isto não é fazer sempre. Isto não é fazer e não é aquilo que vocês devem fazer mesmo antes. A ideia é antes consolidar a matéria, depois pô-la em prática, ok? Mas em curtos espaços de tempo eu já fiz isto e apliquei na altura. Era aprender fazendo, fazer. Fosse uma coisa mais teórica, fosse uma coisa mais prática, mas na teoria era escrevendo e fazendo nos exames, porque esta parte também é muito importante. Os exames, se tu vais fazer exames e vai ser numa folha de papel, imprime e faz em papel, escreve. Não te ponhas a fazer em computador, em fazer no pensamento, o que é que respondias, não. Escreve, ok? Ajuda-te a consolidar e estás realmente a praticar para o momento, porque no momento, no exame em si, tu vais escrever. Agora, durante o exame, antes de começar a fazer o exame, é aquele respirar fundo, foco, ok, o que é que me vai aparecer aqui à frente? E ver e passar uma vista de olhos nas perguntas. Porquê? Porque primeiro responderes àquilo que tu sabes vai-te ajudar e muito a manter aquela motivação, ok? Não perdendo o tracking do que é que respondi ou não, mas ajuda-te a manter aquela, ok, isto aqui eu sei, ou apontar mesmo na folha de exame, apontar no enunciado, ok, este aqui é isto. Mas não seja isto, por muito que, tenhas aquela coisa de fazer o exame por ordem, não o tens que o fazer. Ok? Portanto, o importante é tu gerir estas emoções e estás com aquela pica no início e se esbarras e ficas meia hora numa pergunta, não é boa gestão de tempo nem de fazer o próprio exame. Portanto, faz primeiro aquilo que tu sabes. Claro, reserva aqueles últimos minutos, não é para fazer asneiras, é para rever, ok? Não é para, com o stress, alterar e depois dar errado. Não é por aí, tá bem, malta? É muito importante não entrar naquele ciclo de pânico, stress e não sei o quê.
Malta, respirar fundo, confiança naquilo que foi o vosso trabalho durante os últimos anos, neste caso para os exames nacionais, ou de o que é que foi todo um semestre. Confiança nesse trabalho, no que vocês estudaram. Se não estudaram, não há milagres. Apesar de que houve alguns, um ou outro, não sei bem como, que eu acabei por passar. Mas esses não interessam, está bem? Isso porque eu sei que foram milagres e que eu já estava à espera que não acontecesse. Aconteceu, pronto, eu já estava pronto para ir a recurso ou para ir à segunda fase na altura, se fosse o que fosse, ok? Como última dica eu quero mesmo passar, acima de tudo, é confiança. Confia no teu trabalho, confia naquilo que tu fizeste, no teu estudo, põe isso em prática e, como diz o nosso poeta Ronaldo, vai que é teu, vai que tu bates bem. E agora? Agora vai ver este vídeo onde eu te digo 39 diferenças entre o secundário e a universidade. Não interessa se estás num, estás noutro, anda a ajudar, vai lá.